Rede Legislativa de Rádio. ZYS 883, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília, emissora da Rede Legislativa de Rádio. Agora na Rádio Câmara, painel eletrônico. Muito bom dia, pontualmente 8 horas da manhã, nesta sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. Estamos chegando com mais uma edição do painel eletrônico que traz as informações sobre a Câmara dos Deputados, os debates e votações dos parlamentares. Nós estamos na Rádio Câmara, em Brasília, em 96.9 FM, e na Rede Legislativa de Rádio, que tem 19 emissoras em diversas regiões do país. Somos também transmitidos por rádios parceiras que estão no painel eletrônico e em outros momentos da programação da Rádio Câmara. Estamos ainda no endereço da Câmara dos Deputados no YouTube, câmara.leg.br/YouTube. Você tem imagens desta transmissão e pode fazer o seu comentário sobre os temas que debatemos aqui no nosso programa. Muito bom dia, eu sou Márcio Aquilissardi e desejo a você um bom programa, uma boa sexta-feira, agora que começamos o nosso painel eletrônico. Bom, e a Política Nacional dos Resíduos Sólidos está completando 13 anos. Para falar um pouquinho sobre os seus resultados, sobre os objetivos dessa ação pública, nós vamos conversar com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, ele que coordena a Frente Parlamentar da Economia Verde. Deputado Arnaldo Jardim, bom dia, obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico. Muito obrigado, Márcio, bom dia a todos, a toda a equipe da Rádio Câmara, a todos que nos ouvem pelo painel eletrônico. Uma alegria de comemorar 13 anos de uma legislação que é um marco para a Câmara dos Deputados, que é um marco para a lei que estabelece critérios para reciclagem, logística reversa, ciclo de vida do produto, acordos setoriais e outros princípios mais. Essas normas que orientam a chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos nos dão um instrumental para transformar o lixo, que é um grave problema social, ambiental, numa oportunidade de ter um outro conceito, de buscar reintroduzir materiais, de buscar estimular a reciclagem e transformar isso, que é um problema, numa oportunidade de renda e de trabalho. 13 anos, mas nós temos ainda muitos desafios pela frente, Márcio. Pois é, deputado Arnaldo Jardim, em primeiro lugar, é mais uma vez um prazer receber o senhor aqui no painel eletrônico. Os objetivos, então, dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos são justamente isso, dar uma boa gestão para o tratamento do lixo aqui no Brasil, deputado? Exatamente isso. Nós temos lixos de diversas naturezas. Nós temos o lixo orgânico, que é o lixo que vem daquilo que são restos de alimentos, da atividade que acontece nas residências. Nós temos lixo orgânico, que vem daquilo que se recolhe em larga escala, que se está nos aterros. Nós temos lixo orgânico a partir de todo o processo, por exemplo, industrial, quer seja de frigoríficos, abatedouros, ou quer seja quando você tem granjas que são de confinamento bovino, ou de produção de aves, ou de produção de suínos. Imagine todos os dejetos que sobram daí. Isso, que é um problema, repito eu, Márcio, pode ser uma grande oportunidade. Agora, o marco novo que se tem é, além disso, poder ser usado para compostagem, vira adubo, vira nutriente para o solo, para as plantas. Isso tem também uma grande utilização, que é poder produzir biogás, biometano. Antigamente, esse material ficava ao relento, ele vivia um processo natural, tá certo, de putrefação, ele ia ali tendo o seu rito normal, e isso a cada vez que se fazia dessa forma descontrolada, ou podia poluir localmente, depende do local onde se depositava, mas ele tinha um grande efeito de produzir gases de uma forma descontrolada e ser um dos causadores do efeito de gases estufas, que muda o clima do nosso planeta. Agora, feito de uma forma controlada, se produz um gás que é utilizado. Então, ele não vai
para a natureza, ele não afeta as mudanças climáticas e ele é uma fonte de energia. Além disso, você tem um outro tipo de lixo, o lixo que vem dos projetos todos da produção industrial. Imagine, você vai fazer um lápis, você tem o resto ali do grafite, você tem o resto da borracha, você tem o resto daquilo que é a madeira, ou quando você vai produzir em mais larga escala, quando você tem restos de materiais ferrosos, não ferrosos, metais. Ou seja, você tem uma formidável disposição. Imagina o que o comércio gera diariamente, Márcio, amigos do painel eletrônico, de embalagem, quer seja a caixa de sapato, quer seja a caixa do eletroeletrônico, ou que fica na loja, ou que vai para a residência de cada um de nós quando adquirimos um produto. Disciplinar isso, fazer com que isso possa ser reintroduzido na natureza, poder fazer um ciclo de vida adequado. Isso tudo são princípios da Política Nacional de Resíduos. Agora, deputado Arnaldo Jardim, esse reaproveitamento desses resíduos que são ricos social e economicamente depende, deputado Arnaldo Jardim, depende de uma política que também promova a coleta seletiva desse lixo, não? Muito bem colocado, Márcio. Parabéns por isso. Quais são os frontes, então, que nós temos? A Política Nacional de Resíduos definiu princípios. Depois nós precisamos e começamos a dar passo para acordos setoriais. Há, por exemplo, um acordo grande na questão dos pneus. Ou seja, você produz pneus, o pneu depois é gasto, não pode ser jogado no fundo do córrego, nem ficar no terreno baldio. Hoje há normas em que os produtores, fabricantes de pneus, são obrigados a recolher isso e reintroduzir, reprocessar. Você tem normas, acordos setoriais para o setor de óleos lubrificantes. Então, aquele óleo que você troca do motor do seu carro, aquele óleo que fica ali remanescendo no posto de gasolina ou numa determinada oficina, também deve retornar. Você tem regras hoje do vidro que se produz no Brasil, cerca de 70% vem não de um processo de criar o vidro, mas da reciclagem de vidro retornável. Nós temos na latinha de alumínio um índice maravilhoso, você sabe, recordista no mundo. Nós temos uma volta de aproximadamente 98% das latas de alumínio que voltam e são reaproveitadas. E nós estamos avançando em alguns outros segmentos também. Por exemplo, o PET, hoje já se recolhe 46% das garrafas PET de plástico que são utilizadas. São recolhidas, são reprocessadas e voltam depois a serem utilizadas. Então, tudo isso passa por uma ação voluntária de consciência, coleta seletiva. Isso passa por fortalecer cooperativas de catadores. Isso passa por serviços públicos de limpeza que são obrigados agora, ao invés de tudo que recolhe mandar para o aterro, são obrigados a fazer uma separação. Antigamente, tudo que você recolhia, Márcio, amigos do painel eletrônico, ia para uma disposição comum. Agora, é obrigatório que isso seja recolhido, separado, para que aquilo que possa ser reutilizado, assim seja feito. E só vá para o aterro, não o resíduo, mas o rejeito, aquilo que não tem mais jeito, que não tem mais possibilidade de ser reaproveitado. São normas todas que vieram da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E, deputado Arnaldo Jardim, o senhor citou dados muito importantes sobre o volume que é reaproveitado em diversos segmentos. Mas essa política, ela já está ampliada, já passa a fazer parte do cotidiano de todo o Brasil? Há locais, há regiões em que isso está mais avançado, há locais em que isso precisa ser mais aprimorado? Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado por essa pergunta. A gente festeja o que fez a Câmara, o que fez o Congresso Nacional, a lei que foi promulgada. Nós festejamos o fato de que, finalmente, o Plano Nacional de Resíduos, que a lei determinava que o Executivo fizesse, foi finalmente concluído. E ele tem metas
para que, gradativamente, todos os segmentos possam ter o seu retorno. Ele tem metas do ponto de vista de acordos setoriais, mas passa por um grau de consciência da população, passa por um grau de postura, particularmente das prefeituras, porque é às prefeituras que cabe a função de limpeza pública e de coleta desses resíduos, passa por um grau de compromisso do setor produtivo para que a logística reversa seja implantada. Por exemplo, um setor que nós queremos avançar, é uma das nossas prioridades, é na volta na logística, chamada logística reversa, que é voltar. Do mesmo jeito que você tem a logística que pega os insumos, leva a produção do produto e distribui o produto, você tem que voltar isso, o produto, da forma como foi entregue as embalagens, retornar, e depois o produto, quando não mais utilizado, retornar, para que se faça, por exemplo, veículo, se faz uma separação do vidro, daquilo que é todo o componente plástico, daquilo que é o material metálico, ferroso, não ferroso, que compõe um veículo, do seu motor, e assim sucessivamente. Essa é a chamada logística reversa, em que o setor produtivo precisa ter metas mais claras e o poder público cobrá-lo para que isso seja definitivamente implantado. E, deputado Arnaldo Jardim, o senhor citou numa intervenção, numa resposta anterior agora, a importância da participação das cooperativas dos catadores de papel em todo esse processo, tanto na coleta do lixo quanto nessa questão agora que o senhor colocou, que é da logística reversa. Os catadores de papel, em primeiro lugar, qual é a importância deles nessa cadeia e há um apoio para o trabalho deles hoje no Brasil? Olha, primeiro são decisivos. São decisivos por aquilo que acontece de uma forma um pouco individual e até anárquica, que são as pessoas que perambulam pelas ruas catando e fazendo disso uma oportunidade, inclusive, da sua sobrevivência, o seu ganho. Os números são muito grandes, Márcio, amigos do painel eletrônico. Nós, hoje, segundo dados do IBGE, dessa atividade de coleta, vivem disso cerca de 380 mil brasileiros, ou seja, um número superior à grande maioria das nossas cidades. 380 mil disso vivem de uma forma, muitas vezes, subhumana, de uma forma de um serviço degradado, tanto pelas condições como se exerce, como, por outro lado, pelo aviltamento que tem, porque acabam vendendo aquilo que coletam, aquilo que catam, tá certo? De uma forma muito aviltada, a um preço de banana, como se costuma dizer. Ou seja, são muito mal pagos por isso. Por isso que nós estimulamos que se organizem cooperativas. Nós temos cooperativas exemplares. Nós temos associação de catadores. Nós temos uma entidade como a ANCAT, que reúne essas cooperativas, que busca discipliná-los, que busca fazer com que se organizem em condições dignas de trabalho e depois, coletivamente organizado, possam ter maior ganho com a venda do resultado do seu trabalho. Negociam com maior qualidade, com maior capacidade. E nós temos buscado estimular isso. Já tivemos políticas públicas que fortaleceram as cooperativas, até financiaram a aquisição de alguns materiais. Isso oscilou, isso perdeu fôlego recentemente, e nós queremos retomar esse trabalho de fortalecer a forma organizada, cooperativa, de fazer isso, que é uma função espontânea, muitas vezes, de sobrevivência, para que seja feito de uma forma mais digna e organizada. Mas temos avançado de uma forma importante para que isso ocorra. E, deputado Arnaldo Jardim, o senhor também citou setores em que a política de reaproveitamento dos resíduos já está bastante avançado. No setor industrial e de comércio e serviços no Brasil, de que forma o senhor avalia a receptividade, a consciência de que é necessário reaproveitar os resíduos e não simplesmente descartar? Bem, primeiro tem um fator que é um fator de consciência. A sustentabilidade é cada vez mais algo hoje exigido na vida de cada uma das pessoas.
O grau de consciência ambiental no Brasil cresce de uma forma muito acelerada. As empresas se conscientizam, o chamado ESG, aqueles princípios que devem nortear as empresas, que é a questão do desenvolvimento, compromisso com a governança, compromisso com a sociedade. Também sinto, Márcio, que cada vez mais está assimilado por uma questão de convicção para muitos, por uma questão de obrigação para outros. Ou seja, é como nós, quando constituímos a chamada lei do cinto de segurança. Cinto de segurança é hoje uma coisa usual no Brasil, incorporado na prática sua, minha, de cada uma das famílias e cada um dos profissionais. Tá certo? Todo mundo coloca o cinto de segurança. Primeiro, porque sabe que é seguro. Mas é lógico que, quando ele foi implantado, o fato de ter multa, se você não tivesse com o cinto, você era multado, foi um poderoso incentivo também. Então, sempre é aquilo que os sociólogos chamam de coerção e coesão. Um pouco pela convicção e um pouco pela pressão. Então, alguns setores que não fizeram ainda a sua lição de casa, não fizeram o seu acordo setorial, eu defendo, tenho discutido isso ao nível do Ministério do Meio Ambiente, que esses setores que não estabeleceram o acordo para fazer os seus chamados compromissos, acordos setoriais, que agora o governo baixe normas e obrigue, tá certo? Então, será um misto disso. Respondendo a tua pergunta, alguns aceitam isso e assimilam. Outros vão ter que ser um pouco na pressão, na cobrança. Tem um outro passo que me permito aqui, Márcio, falar e provocar aqui na nossa conversa. São duas medidas. Eu, há 2 anos atrás, inclusive conversei com você certa feita aqui no painel eletrônico, fui relator do projeto de pagamento por serviços ambientais. E ele se encontra agora, definido que há uma regra, há uma lei, e eu fui dela relator, nós temos agora que implementá-lo. E ele vai ter uma boa fronteira com a questão dos resíduos, porque se reconhecerá o trabalho do ponto de vista ambiental. E um outro passo importante que nós demos foi agora na reforma tributária. Você lembrou no começo, eu tenho essa responsabilidade, me honra muito, ser o coordenador da Frente da Economia Verde, e nessa condição nós fomos, ao longo desse período todo, em que a Câmara foi debatendo a reforma tributária, nós fomos dialogando com o relator Aguinaldo Ribeiro, com todas as comissões que se constituíram, com os parlamentares. E, na reforma tributária, há princípios que orientam para fortalecer as atividades que têm compromisso ambiental, para sancionar, impor restrições àquelas que trazem impactos nocivos à questão ambiental, à questão da saúde, e há também uma referência que será detalhada na lei complementar no sentido de valorizar os resíduos. Isso que você disse, a volta disso, para que não seja, de novo, juntar areia, juntar muita energia para fazer o vidro, mas reaproveitar o vidro feito. Não seja juntar a bauxita, que é o minério, muita energia para fazer o alumínio, mas reaproveitar o alumínio constituído. Então, para isso, nós precisamos de normas tributárias, porque muitas vezes ficava mais caro, havia uma dupla incidência tributária sobre um resíduo que passava a ser reutilizado. Ao contrário daquilo, devia ser um benefício, porque isso é bom para a natureza, isso é bom para o setor produtivo, isso é bom para nós e para as futuras gerações. Então, deputado Arnaldo Jardim, esse vai ser o desafio a partir de agora, nessa política nacional. Implementar totalmente a política nacional de resíduos. Continuar em acordos setoriais para que todos os setores sejam atingidos. Implantar a logística reversa e caracterizar avanços tributários que façam com que seja estimulado a reutilização e a reciclagem como uma forma de evitar ainda o uso de recursos naturais de uma forma tão abundante.
Perfeito, nós conversamos então com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, ele que coordena a Frente Parlamentar da Economia Verde e conversou conosco sobre essa data tão importante que marca a Política Nacional de Resíduos Sólidos com 13 anos de implantação aqui no Brasil. Deputado Arnaldo Jardim, mais uma vez, então, muito obrigado por sua participação aqui no painel eletrônico. Muito obrigado a você, Márcio, a toda a equipe do painel eletrônico, amigos da Rádio Câmara, e uma ótima sexta-feira para todos. Nós é que agradecemos pelas palavras, mais uma vez, do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que esteve conosco aqui no painel eletrônico. Bom, agora são 8 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. O relator deve incorporar a política de valorização permanente à medida provisória do salário mínimo. Vamos saber mais com a repórter Maria Neves. O relator da medida provisória que estipula o valor do salário mínimo, deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, adiantou em audiência pública na Comissão de Análise da Proposta que vai incorporar ao projeto de lei regras para a valorização permanente do piso salarial nacional. Conforme explicou, os critérios de reajuste foram enviados ao Congresso pelo próprio governo. Se aprovada, a política já passa a valer a partir do ano que vem. Merlong Solano esclareceu que os critérios adotados são os mesmos utilizados para a correção do mínimo entre 2007 e 2019. Pelo que está no projeto de lei de conversão, que é o mesmo que está no PL que o governo enviou para esta casa, o salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2024 passará, uma vez aprovado e sancionado, a ser reajustado pela inflação do ano anterior, apurada até novembro, acrescida do PIB do segundo ano anterior ao ano do reajuste. De acordo com a supervisora do Escritório Regional do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos em Brasília, Mariel Angeli Lopes, enquanto esteve em vigor, a política de valorização proporcionou aumento real de 77% no valor do salário mínimo. Ainda assim, depois de mais de 4 anos com correção apenas pelo índice de inflação, o valor do piso nacional hoje corresponde a apenas 52% do que valia quando criado, em julho de 1940, conforme a supervisora do DIEESE. Também por causa dessa desvalorização, a representante do Departamento Intersindical de Estatística considera importante ter política de valorização permanente prevista em lei. É muito importante a gente considerar que nos próximos anos nós precisamos de manter uma política de valorização justamente para a gente recuperar e sair, daquele platô no valor do salário mínimo atual com relação ao valor do salário quando ele foi criado. Então a gente tem 2 questões que são as mais importantes. Tem que recuperar esses valores que foram perdidos nesse último período, após o fim da política de 2019, ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa política de valorização permanente inscrita na nossa legislação para que, independente da mudança de governo, que os trabalhadores sejam contemplados com valorização do salário, e que eles recebam os frutos do crescimento econômico. Pelos cálculos do DIEESE, para cobrir todas as despesas básicas do trabalhador previstas na Constituição, como moradia, educação, saúde e lazer, o mínimo deveria corresponder hoje a R$ 6.300. Com a correção concedida em maio por meio da MP em análise, o valor chegou a R$ 1.350. Ainda segundo Mariel Lopes, mais de 54 milhões de brasileiros recebem o mínimo, seja como salário direto ou como benefício social. Além disso, 20 milhões de aposentados do INSS também recebem o piso nacional. Estudos do DIEESE apontam que a cada real acrescido ao salário mínimo, 18.383 empregos são criados. Além disso, esse real acrescentado corresponderia a quase 1 bilhão e 300 milhões de reais a mais no Produto Interno Bruto do país. Conforme afirma o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, Antônio Neto, isso ocorre porque os trabalhadores de menor
renda aplicam tudo o que recebem na economia local. Pode parecer ironia, mas quem recebe salário mínimo, que são milhões de brasileiros, não aplicam na Bolsa de Valores. Eles fazem o consumo nas comunidades em que vivem. Então eles fazem girar a economia principal do país. É por isso que as projeções dos dados colocados pelo Diese, de que R$1 de aumento no salário mínimo dá um desdobramento fantástico em geração de emprego, na renda do país, no PIB brasileiro. Segundo o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, Antônio Neto, se os critérios de correção propostos, inflação mais crescimento do PIB, forem aprovados, em 2024 o salário mínimo já terá aumento real de 2,9%. Ainda assim, defende ser necessário também recompor a perda de 5,4% de valor ocorrida nos últimos anos, entre 2019 e 2023. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Muito bem, 8h25 em Brasília. Líder Sem Terra nega apoio da organização a políticos em São Paulo. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o depoimento à CPI que investiga ações do MST. O líder da Frente Nacional de Luta no Campo e Cidade, José Rainha, foi ameaçado de ordem de prisão durante seu depoimento à CPI do MST na Câmara, nesta quinta-feira, por causa de contradições em suas respostas sobre apoio a políticos nas eleições de 2018. Convocado como testemunha na CPI, a princípio ele afirmou ao relator da comissão, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, que tem uma relação fraterna com a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e negou apoio a ela na campanha de 2018, mas voltou atrás após a afirmação de que havia um vídeo. Eu vou passar um vídeo aqui. O senhor sabe que falso testemunho é problema aqui nessa comissão. Eu vou passar um vídeo aqui do senhor citando nominalmente a deputada Sâmia com pedido político eleitoral. Eu vou refrazer a pergunta para não dar mentira. O senhor fez ou não fez campanha para Sâmia Bonfim? Pedi voto para Sâmia Bonfim, pedi voto para os deputados. José Rainha, no entanto, disse que o fez como pessoa física e não como dirigente de uma organização, o que mesmo assim mereceu críticas de vários deputados. A deputada Sâmia Bonfim respondeu: Tenho muito orgulho de cada um dos votos que eu recebi nessa eleição, porque nenhum foi com nenhum centavo de orçamento secreto, ao contrário de uns e outros. Segundo, porque ao contrário do presidente da CPI, do relator da CPI e de vários dos membros aqui, eu não respondo e nunca respondi a nenhum processo e a nenhum inquérito. E também porque eu tenho orgulho de cada sentado, acampado, trabalhador, feminista, lésbica, gay, travesti, transexual desse país que votou em mim, porque foi um voto consciente ou um voto ideológico. E eu tenho muito orgulho de ter sido a terceira deputada mais votada do Pontal do Paranapanema. Eu nasci no Pontal do Paranapanema. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, um dos requerentes da reunião da CPI, afirmou que vai elaborar uma notícia-crime. O apoio de associações privadas a campanhas eleitorais configura crime eleitoral. Exatamente, o MBL não pode. Tanto o MBL não pode, como o MBL já foi condenado por fazer. Justamente por isso, o mesmo entendimento que se aplica ao Movimento Brasil Livre se aplica à FNL. A configuração de crime eleitoral e que, portanto, eu vou estar elaborando uma notícia-crime, contra a FNL. Acompanhado em seu depoimento pelos advogados Sérgio Pantaleão e Rodrigo Chisiolini, o líder da FNL, José Rainha Júnior, respondeu a outras perguntas sobre suas relações com políticos do governo, como o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre quem disse não ter contato há algum tempo, e afirmou que tratou de questões pontuais no Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o ministro Paulo Teixeira, no início do ano, para tratar de assuntos ministeriais e relativos ao INCRA. José Rainha se recusou a especificar para o relator, deputado Ricardo Salles, quais divergências o levaram a romper com o MST e a fundar a Frente Nacional de Luta no Campo e Cidade. Deputado, todos os movimentos têm suas divergências. E a minha ordem de divergência política que tive com o MST, eu prefiro dizer que levarei para o cemitério. O relator Ricardo Salles disse que, ao visitar a região do Pontal do Paranapanema, em março, a diligência da CPI encontrou lonas vazias em área ocupada desde dezembro de 2021, mas com implementos agrícolas que demonstravam condições de produção. Deputado, lá tem um acampamento. Então não estão falando de assentamento, estão falando de um acampamento. Segundo o acampamento, está dentro dessas áreas públicas. Tem uma decisão do STF para nós ficar lá. Com respeito a ter gente que pode ter encontrado barracos
vazio, as pessoas trabalham. Então, trabalha onde? Muitas vezes. Trabalham na região, são camponeses, são boias frias, são trabalhadores. O líder da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, José Rainha Júnior, prestou depoimento à CPI na condição de testemunha sobre a promoção de ocupações de terra no Brasil durante o chamado Carnaval Vermelho. Ele foi preso em março, suspeito de extorquir dinheiro dos donos de propriedades rurais na região do Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do estado de São Paulo, mas a sua defesa nega as acusações. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Bom, agora são 8 horas e 28 minutos, agora 29 minutos em Brasília, e a CPMI do 8 de janeiro aprovou a convocação do hacker preso pela Polícia Federal. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou as votações e nos conta também sobre outros requerimentos da comissão. Integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos de 8 de janeiro, aprovaram a convocação de Walter Degatti Neto, preso pela Polícia Federal por suspeita de hackear redes de computadores de órgãos públicos. Deputados e senadores aprovaram requerimentos que convocam outras 4 pessoas para depor na CPMI. Constam da lista as integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal, Marcela Pino e Cíntia Queiroz de Castro, além de Luiz Marcos dos Reis, que trabalhava diretamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Do bloco de convocações aprovadas, causou polêmica o pedido para o depoimento do fotógrafo Adriano Machado, da agência Reuters, acusado de conivência com os vândalos que atacaram as sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro ao registrar a invasão. Para o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, a convocação do profissional para depor fere a liberdade de imprensa. O que o jornalista estava fazendo, o fotógrafo, era tirando fotos. Ele não quebrou nada, ele não fez absolutamente nada, ele tirou fotos. O ângulo que ele queria para a foto, se tinha gente, terrorista lá dentro, querendo quebrar as coisas e queria ser fotografado, é um problema dessas pessoas. Esses deviam ser chamados, não o fotógrafo que está lá trabalhando. O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, no entanto, defendeu a convocação de Adriano Machado. Um profissional, um ser humano, está com uma câmera no peito, uma câmera fotográfica, uma câmera de filmar, isso não torna ele nem super-homem, nem Mulher Maravilha, especialmente quando se ensaia foto para destruir patrimônio público. Não é lei de imprensa, não é coisa nenhuma. No Código de Processo Penal não tem isenção para repórter nem para ninguém que ensaie crime, que ensaie destruição dentro do Palácio do Planalto. Os membros da CPMI do 8 de janeiro também aprovaram um requerimento que pede à ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, os relatórios e informes de inteligência produzidos entre 1º de outubro de 2022 e 1º de janeiro deste ano, relacionados aos acampamentos montados em frente a unidades do Exército e a manifestações contrárias ao resultado das eleições presidenciais. Foi aprovada ainda a quebra de diversos tipos de sigilo de empresas supostamente financiadoras dos manifestantes e de uma lista de pessoas que inclui o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Gonçalves Dias, e George Washington Oliveira, acusado de colocar uma bomba próxima ao aeroporto de Brasília em dezembro do ano passado. Também fazem parte da lista de aprovações feitas pelos integrantes da CPMI a transferência de informações de relatórios de inteligência financeira sobre pessoas e empresas referentes ao período de junho de 2021 até hoje, além de pedidos de informações ao Ministério da Justiça e à Força Nacional. Está marcado para a próxima terça-feira, às 9 da manhã, o depoimento de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e secretário de Segurança do Distrito Federal, no 8 de janeiro. Ele está sendo chamado para falar sobre o segundo turno das eleições presidenciais, a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal e o atentado à bomba em Brasília, todos ocorridos em 2022, e também sobre a depredação do patrimônio público em 8 de janeiro. O presidente da CPMI do 8 de janeiro, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, informou que o ministro da Justiça, Flávio Dino, pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorização para enviar à comissão as imagens de câmeras do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro.
Arthur Maia também comunicou que Alexandre de Moraes vai entregar documentos solicitados pela CPMI que façam parte de inquéritos para os quais não estão previstas diligências, atendendo a diversos requerimentos de deputados e senadores. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira. 8h33 em Brasília, a Lei Anticorrupção completou 10 anos. A norma estabeleceu instrumentos modernos de enfrentamento à corrupção, como os acordos de leniência, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas, além da tipificação mais clara do suborno de servidores públicos e incentivo à adoção de sistemas de compliance nas empresas. Para falar sobre o tema, está conosco o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, que foi o relator do projeto aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite. Deputado, nós é que agradecemos por sua companhia aqui no painel eletrônico. Bom, deputado, nesses 10 anos, a gente consegue ver avanços práticos no combate à corrupção no Brasil? Olha, essa lei que nós elaboramos há 10 anos atrás, na Câmara e no Senado, foi uma lei que buscou atender a uma diretriz da OCDE, que é uma organização internacional dos países mais desenvolvidos, que visa não só buscar a punição do funcionário público, do funcionário corrupto, né, ou também da própria pessoa física que provoca esse suborno, mas também responsabilizar as empresas, né? Porque as empresas são compostas de sócios, né? E o fato dela ser punida também leva a uma punição pecuniária desses sócios. E esse era o objetivo principal do projeto. Nós, naquele momento, não tínhamos ainda a Operação Lava Jato, né? Então, nós elaboramos a lei dentro de uma situação que não tinha sido colocada o verdadeiro terremoto da Operação Lava Jato sobre as principais empresas brasileiras, né? Depois que aconteceu tudo aquilo, então hoje a gente começa a ver, em retrospectiva, a aplicação dessa lei e vamos estudar e ver qual de fato foram os produtos que nós tivemos. A Operação Lava Jato, que acabou impactando sobre um segmento muito importante da economia brasileira, a construção pesada, ela acabou mostrando, então, na sua opinião, alguns problemas dessa lei anticorrupção que precisam ser aprimorados? Sim, nós tivemos basicamente 2 problemas, né? A Operação Lava Jato, ela praticamente destruiu esse setor das grandes empresas de construção do Brasil, né? E, evidentemente, nós não podemos produzir uma lei que leve à destruição das empresas. Nós queremos que as empresas corrijam a sua atuação, mas que continuem funcionando, que continuem gerando empregos, né? Então, eu acho que é necessário que a gente faça uma revisão da lei, garantindo que os acordos de leniência sejam estabelecidos através de uma norma, né? Naquele momento de 2014, 15, 16, não estava claro ainda como iam ser os procedimentos para estabelecer os acordos de leniência, ou seja, os acordos onde as empresas se propunham a mudar a sua forma de atuação, pagar multas, restituir o valor que foi subtraído do erário público, né? E, ao mesmo tempo, nós tínhamos uma outra segunda questão que precisa ser resolvida na lei, da competência. Qual a competência da CGU, né, que é o órgão responsável pela aplicação da lei no governo federal, qual a competência do Ministério Público e qual a competência do TCU? Porque chegou num determinado momento da Operação Lava Jato em que esses três órgãos começaram a estabelecer punições para as empresas sobre os mesmos fatos. Então, isso levou posteriormente a um entendimento entre o TCU, a CGU e a AGU, a Advocacia Geral da União, né? Mas ainda não existe um entendimento com o Ministério Público. Então é necessário que se faça também uma harmonização, ou seja, quem é responsável pelo quê nesse processo todo. Mas, deputado Carlos Zaratini, ainda assim, a experiência desses últimos 10 anos
mostra que é preciso aprimorando, mas ainda assim continuar com esse tipo de mecanismos para evitar que empresas e funcionários públicos acabem lesando o erário? Exatamente. Olha, houve um avanço importante. Hoje, a maioria das grandes empresas que atuam no Brasil, nacionais e internacionais, estabeleceram regras de compliance. O que são regras de compliance? São regras de comportamento, né? Regras que estabelecem como os funcionários dessas empresas devem atuar em relação ao poder público, né? Como eles devem estabelecer esse relacionamento, qual é o comportamento correto, e evidentemente que não é promovendo o suborno. Então, isso avançou bastante, eu acho que vai avançar ainda mais, né? Nós temos a aplicação dessa lei, ela tem sido importante, a CGU tem feito muitas punições às empresas, não com tanto alarido como na Lava Jato, mas que tem resultado, né, em de fato estabelecer um comportamento novo e correto onde prevaleça a livre concorrência na disputa dos contratos do governo federal. Então, eu acho que esse avanço nós tivemos. E, deputado Carlos Zaratini, o senhor citou essa questão dos acordos de leniência entre os órgãos da Justiça e também as empresas. Esses acordos, eles são revestidos de segurança jurídica necessária para que sejam efetivamente cumpridos? Sim, existe uma segurança jurídica a partir da própria lei, né? A CGU, em primeiro lugar, ela tem que obter o ressarcimento dos danos. Então, ela tem que avaliar quais foram os danos causados por um ato de suborno, um ato de corrupção, né? Contratos superfaturados, ela tem que calcular, chegar a esse valor e depois aplicar multas, né? Então, além da restituição dos prejuízos, é necessário também a aplicação de multas. E exatamente nas multas, e não na restituição desses valores subtraídos, que existe essa possibilidade de acordo de leniência. Então, também existem outras penalizações, como suspensão de financiamentos públicos, de bancos públicos, né, como também a impossibilidade da empresa participar de licitações. Então, tudo isso pode ser negociado, desde que a empresa, evidentemente, colabore com a apuração desses malfeitos. Muito bem, nós conversamos então com o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, ele que há 10 anos foi o relator aqui na Câmara dos Deputados do projeto que resultou na Lei Anticorrupção. Deputado Carlos Zaratini, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do painel eletrônico conosco. Eu que agradeço, um bom dia a vocês. Muito bem, este então foi o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, aqui no painel eletrônico. E agora em Brasília são 8h42. Resumo da semana. Muito bem, uma semana bastante movimentada na volta dos trabalhos parlamentares aqui na Câmara dos Deputados. E quem vai falar sobre isso conosco é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Olá, Ana, tudo bem? Tudo bom, Márcio Aquilissardi, como vai? Tudo certinho. Bom, uma semana em que vários projetos foram aprovados e também houve avanço em discussões sobre outras questões, não é, Ana? Vamos começar com duas questões envolvendo direitos das mulheres. Primeiro, um protocolo bastante importante para proteger mulheres em ambientes de entretenimento, não é? E, junto disso, também o selo Empresa Amiga da Amamentação. O que significam esses dois projetos, Ana? Pois é, Márcio, essas são duas pautas muito importantes e que foram debates muito ricos no plenário da Câmara nesta semana. Esse primeiro, né, que é o protocolo Não é Não, ele traz justamente uma segurança a mais. A ideia é trazer uma segurança para as mulheres que nos ambientes de entretenimento, sejam casas noturnas, boates, shows em locais fechados, locais que haja a venda de bebida alcoólica, que elas possam se sentir seguras, à vontade, para
curtir ali o ambiente, se divertir sem ser importunadas. Então, esse protocolo Não é Não é justamente para proteger as mulheres de assédio, de importunação sexual ou mesmo de violência. E a ideia é que você, por exemplo, no caso, se a mulher for abordada ali e falar que não quer aquela abordagem, acabou. Por isso não é não. Não tem que haver a insistência, não tem que haver ali o assédio e a continuidade dessa aproximação. Quando a gente tem esse protocolo Não é Não, então, para esses estabelecimentos, você tem os direitos das mulheres ali e também os deveres desses estabelecimentos. Os direitos das mulheres é que, caso haja alguma violência contra elas, ou esse assédio, ou essa importunação, que elas possam procurar alguém nesse estabelecimento que a atenda de maneira acolhedora e que passe a ela esse protocolo, que ela possa, então, ser afastada, né, do agressor nesse ambiente, que ela possa ter ali a indicação de uma pessoa para acompanhamento dela nessa situação, caso haja ali uma situação de violência maior e haja necessidade de se chamar, por exemplo, as forças policiais. E, por outro lado, esses estabelecimentos, eles têm que, então, ter pelo menos uma pessoa treinada para dar seguimento a esse protocolo, tem que divulgar esse protocolo Não é Não, tem que divulgar os números telefônicos da Polícia Militar, dos centros de atendimento à mulher, tem que chamar a polícia em caso de violência e também manter por pelo menos 30 dias as imagens de eventuais câmeras de segurança que haja nesses estabelecimentos, exatamente para o caso de ter havido ali uma violência e haja necessidade de um inquérito policial e algo ali na justiça. A inspiração dessa proposta, Márcio, ela vem a partir do protocolo que há hoje nesse tipo de estabelecimento na Espanha. A gente lembra o caso do jogador Daniel Alves, que está preso por estupro na Espanha, e que foi justamente esse protocolo em um estabelecimento ali de entretenimento na Espanha que permitiu o andamento desse caso e o atendimento à vítima lá na Espanha. Bom, a relatora, a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, deu até um depoimento próprio, porque ela mesma tem casas de show, e ela falou ali que fez algumas modificações nas propostas que estavam em tramitação na Câmara, para que haja a possibilidade de atendimento desses protocolos pelos estabelecimentos, mas sem haver ali algo que inviabilize a atividade ali desses estabelecimentos. Então, por exemplo, havia em uma das propostas em análise a previsão de uma multa em caso ali de descumprimento, mas esses valores, por exemplo, foram retirados da proposta. Essa proposta, então, ela segue agora para a análise do Senado e ela traz também, Márcia, a possibilidade de um selo Não é Não, Mulheres Seguras, para estabelecimentos que cumpram esse protocolo, mesmo que não sejam esses estabelecimentos onde haja venda de bebidas alcoólicas ou diretamente ligados a essa questão do entretenimento. Ainda sobre o direito das mulheres, a gente teve também a aprovação de uma proposta que traz o selo Empresa Amiga da Amamentação. Essa proposta que foi aprovada pelos deputados justamente no Agosto Dourado, que é o mês de incentivo à amamentação, esse movimento e essa questão tão importante para o vínculo entre a mãe e o filho e para o próprio desenvolvimento do bebê. A gente lembra que o leite materno é o alimento recomendado, um alimento recomendado para os primeiros 6 meses de vida do bebê como alimento único do bebê e que depois haja a possibilidade de as mães amamentarem até os 2 anos de idade da criança. Então, essa proposta aprovada, ela incentiva que as empresas, para ganhar esse selo de reconhecimento, que elas façam campanhas de conscientização sobre a importância da amamentação e não só isso, que elas tenham em seus locais áreas ali destinadas à amamentação ou também para que a mãe possa fazer a ordenha do leite, né, possa retirar o leite para depois passar ao seu bebê. Então, também esse incentivo à amamentação e esse reconhecimento da importância da amamentação foi uma proposta aprovada, que também ainda vai para o Senado e que foi muito comemorada pelos deputados e pelas deputadas, inclusive a deputada Talíria Petroni, do pessoal do Rio de Janeiro, que atualmente amamenta, está com um bebê mais novo, né, o seu filho mais novo tem 7 meses, e ela amamenta no plenário, e ela foi uma das que ali no plenário se colocou, claro, com seus depoimentos e reforçando essa importância da amamentação, essa que foi uma proposta relatada pela deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia.
Agora, essas matérias que vão para o Senado também fazem parte de um movimento, né, natural aqui do Parlamento, que nessa semana, por exemplo, teve uma troca de temas econômicos, né, entre Senado e Câmara. O presidente da Câmara encaminhou ao presidente do Senado o texto final da votação da reforma tributária aqui na Câmara, e em contrapartida a Câmara recebeu de volta o arcabouço fiscal, não é, que voltou do Senado com alterações, não é, Ana? Isso aí, Márcio. A gente ainda tem, e isso os líderes partidários falam, que a gente ainda tem aí a previsão de um semestre ainda muito focado nas pautas econômicas, seja na Câmara, seja no Senado. É claro que essa semana a gente teve a aprovação de pautas relacionadas aos direitos das mulheres, pautas consensuais que já vinham sendo debatidas há um tempo na casa, mas essa é o que você tem razão, essa questão econômica ainda está muito forte. A Câmara ela concluiu no primeiro semestre a proposta de reforma tributária, e aí houve essa entrega simbólica da proposta pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado que disse que lá as discussões já começam pela Comissão de Constituição e Justiça, e que vai haver aí um interesse também lá no Senado de um debate intenso sobre a reforma tributária, para que, e a expectativa é que essa proposta ela tenha sua votação concluída ainda neste ano. E, por outro lado, como você mesmo mencionou, Márcio, teve a volta da proposta do novo marco fiscal, do arcabouço fiscal, como ela tem sido chamada. Ela já tinha sido votada pelos deputados, foi ao Senado, passou por modificações pelos senadores e agora ela tem uma nova rodada de debates aqui na Câmara. O relator dessa proposta, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, ele já deu algumas entrevistas, inclusive aqui para a gente na Rádio Câmara, também a TV Câmara, falando que ele defende o texto dele, o texto que ele apresentou e que foi votado aqui pelos deputados. Essas modificações incluídas pelos senadores, como, por exemplo, deixar de fora desse novo marco fiscal que vai substituir o regime do teto de gastos, deixar de fora, por exemplo, os recursos do Fundeb, que é o Fundo Voltado à Educação Básica, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, uma nova forma de incluir ali a variação da inflação para o cálculo de quanto que o governo vai ter de receita para poder, dentro desse regime, dentro desses marcos fiscais, da ajuste das contas públicas, tudo isso que foi incluído pelos senadores no texto da Câmara, isso que vai ser debatido agora. Não foi votado nessa semana, o presidente Arthur Lira deu uma entrevista coletiva dizendo que o deputado Cláudio Cajado ainda vai conversar com os líderes, mas que há uma disposição da Casa e sim um compromisso ali de a Casa votar essa proposta até o dia 31 de agosto, para que essas diretrizes do novo marco fiscal, do arcabouço fiscal, elas possam entrar na discussão orçamentária, porque essa é uma discussão importante no semestre, Márcio. A gente tem ainda uma pendência de votação que é da Lei de Diretrizes Orçamentárias e, no fim de agosto, chega também a Lei Orçamentária para o próximo ano. Então, essa base de como é que o governo vai controlar as contas públicas e os limites de gastos, né, isso daí que está no novo arcabouço fiscal, realmente é super importante para a discussão do orçamento, porque interfere em como o governo vai investir os recursos que arrecada em políticas públicas. Então, essa discussão está toda junto e há esse compromisso, como eu disse, de votação até o fim de agosto, do novo arcabouço fiscal para a chegada, então, do orçamento já com esses parâmetros. Bom, e além da reforma tributária, também foi ao Senado o Sistema Nacional de Cultura, que nem precisou passar pelo Senado, né? Quer dizer, ainda existe uma possibilidade, pelo plenário da Câmara, ainda existe uma possibilidade que vá, mas a princípio o Sistema Nacional de Cultura deve ser analisado agora pelos senadores, não é, Ana? É isso mesmo, Márcio. Essa é uma proposta, o Sistema Nacional de Cultura, que é o que a gente chama aqui de projeto com tramitação conclusiva, explicando aqui o nosso regimento, né? Que é aquela proposta que ela pode ter a sua votação concluída no âmbito das comissões permanentes da Câmara e, em princípio, ela não precisa passar pelo plenário, a não ser que haja um recurso, tem um prazo ali para apresentação de recurso, para que ela seja analisada, então, pelo conjunto dos deputados. Mas é como você colocou mesmo, em princípio, ela já pode, né, ela pode ir diretamente ao Senado. E o que traz esse sistema? A ideia é que, com uma gestão da União, você tenha um sistema de cultura que seja responsável pelo planejamento, pela gestão, pela promoção de políticas públicas na área cultural. Isso ali já está previsto na Constituição e seria essa regulamentação de ter esse Sistema Nacional de Cultura. E numa ideia de não só você ter
algo ali articulado de promoção de fazedores de cultura, de políticas públicas voltadas à cultura. Então, para que todos possam ter esse pleno exercício dos direitos culturais, mas que haja também, Márcio, uma possibilidade de acesso a fontes de financiamento. A gente tem acompanhado aqui no Parlamento, ano após ano, e principalmente após a pandemia da Covid-19, a dificuldade de investimento e de recursos para a cultura. Uma área muito afetada nesses últimos anos. A gente teve a aprovação, a gente lembra aqui, de propostas e leis que são importantes nessa área do financiamento cultural após a pandemia, como a Lei Aldir Blanc 1 e 2, a Lei Paulo Gustavo, mas a ideia do Sistema Nacional de Cultura é que você tenha algo então orgânico, articulado, que tenha ali a possibilidade de financiamento da área, especialmente para pequenos empreendimentos ali de estímulo à cultura e também articulado com os outros entes federados, com os vários sistemas que há de financiamento à cultura e com possibilidade, então, também de que estados e municípios possam planejar os seus sistemas próprios de cultura. Então, essa proposta, caso não haja recurso para avaliação dela pelo plenário, como você disse, já pode ir diretamente ao Senado. Muito bem, então estes foram os destaques, né, dessa semana nas votações aqui na Câmara dos Deputados. Ana Raquel, agradeço muito por sua participação e a gente se encontra na próxima semana, então. Exatamente, Márcio. Na próxima semana quem vai estar aqui é o Antônio Vital, que vai estar fazendo aqui o resumo da semana. Eu vou estar participando ali de um congresso aqui pela Rádio Câmara. E, de toda forma, a gente sempre vai trazer essas informações, né, Márcio? E que a gente agradece sempre quem acompanha a gente aqui ao vivo pelo resumo da semana, aqui pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio, pelas nossas rádios parceiras, também pelo nosso canal da Câmara no YouTube, rádios parceiras que também depois usam o resumo da semana em podcast, como a Rádio Web Tetra Hertz de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Muito bem, mais uma vez então, obrigado Ana Raquel Macedo, jornalista e editora-chefe da Rádio Câmara, aqui no nosso resumo da semana. Bom, agora são 8 horas e 55 minutos em Brasília. Quem acompanha o painel eletrônico com frequência sabe que às sextas-feiras a gente costumava terminar o nosso programa com o quadro Conversa de Elevador entre o jornalista Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira, do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. A partir de hoje, o Conversa de Elevador não estará mais conosco, estará no nosso outro programa, que vai ao ar nas sextas à tarde e sábados pela manhã, o Feijoada Completa, comandado pelo nosso colega Edson Júnior. Então você que gosta do Conversa de Elevador, como todo mundo aqui da rádio gosta, passe a acompanhar agora esse quadro toda sexta-feira no programa Feijoada Completa, que vai ao ar em 2 horários aqui na Rádio Câmara e também é utilizado pelas nossas rádios parceiras em todo o Brasil e também na rede legislativa de rádio. Eu agradeço muito ao nosso colega Humberto Martins e à psicóloga Marta Vieira. É um programa que sempre nos traz muita reflexão, muita coisa a pensar sobre o nosso cotidiano, sobre o aprimoramento da nossa própria vida. É um quadro que eu particularmente gosto bastante e fico feliz que ele vá para o Feijoada Completa, inclusive porque o Feijoada Completa dá um panorama muito bom também sobre a semana, sobre temas do nosso cotidiano. Eu acho que é mais um casamento perfeito também entre Conversa de Elevador e Feijoada Completa. Bom, e com isso a nossa edição de hoje do Painel Eletrônico chegou ao fim. O programa teve produção de Marcos Brito e Mércia Maciel, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Newton Leandro, Leandro Gregorini e Antônio Marcos, direção de imagens de Glaucio Branquinho, edição de Ana Raquel Macedo, Marcelo Larcher e Márcio Aquilissardi. O diretor de comunicação e mídias digitais da Câmara dos Deputados é Kleber Queiroz Machado, o secretário de comunicação, o deputado Gilmar Tato, e o secretário de participação, interação e mídias digitais, o deputado Luciano Dutti. Eu sou Márcio Aquilissardi e, como sempre, agradeço por sua presença aqui no painel eletrônico. Desejo a você uma boa sexta-feira, um bom final de semana e a gente se encontra novamente na segunda-feira, às 8 horas da manhã, em mais uma edição do painel eletrônico. Até lá! Você acabou de ouvir Painel Eletrônico. Rede Legislativa de Rádio.
ZYS 883, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília. A sintonia da cidadania.